Edson Costa, assessor jurídico da CISM, aqui de São Miguel do Iguaçu. E em conversa com os diretores, especialmente com a Silmara, que trabalha conosco aqui na CISM, tivemos a ideia de fazermos alguns vídeos explicando as principais questões que enfrentamos no dia a dia com o associado, com relação às cobranças de dívidas. Já fizemos alguns cursos, ministramos vários cursos aqui na CISM já, porém, devido à pandemia, estamos com poucos cursos agora presenciais. Então, para facilitar esse contato com o associado e também tirarmos algumas dúvidas, faremos alguns pequenos vídeos explicando sobre as cobranças de dívidas e trocando algumas ideias com os associados com relação à forma de cobrança e como proceder com os títulos que nós temos em nossas empresas. Eu sou advogado para a CISM faz muitos anos já, sou empresário também e sou filho também de empresários, então eu vivo essa situação dessas cobranças de dívidas e as angústias dos empresários há muitos anos, especialmente com essas mudanças que estamos percebendo nos consumidores. Antigamente, quando eu comecei a advogar, muitos clientes apareciam no escritório desesperados quando o nome deles se encontravam no SPC, no Serasa, ou seja, nos órgãos de restrição de crédito. Eu tive até uma das primeiras clientes que eu tive no escritório, que compareceu lá, disse, olha, acabei de receber uma carta aqui do CEPROC, né, ela falava assim, e vamos colocar no CEPROC, eu tenho medo de ser presa. Então eu quero que você, doutor, ache um jeito de tirar o nome do CEPROC para eu não ser presa. Tamanho era a preocupação da pessoa em ter o nome sujo. E também dizia, olha, a única coisa que eu tenho é o nome, então eu tenho medo de ter o nome sujo. E hoje percebemos que as pessoas estão mudando um pouco a forma de pensar, tanto com relação ao conhecimento, que sabem, né, claro que uma inscrição num órgão de restrição a crédito não vai implicar numa prisão, não tem nada a ver uma coisa com a outra, então as pessoas têm um pouco mais de conhecimento. E também tem a questão que às vezes o perfil de alguns consumidores também mudam. Tanto que às vezes tem uma negativa de pagamento, não tem interesse em pagar, estão inadimplentes. E aí eu vejo clientes que antigamente vinham preocupados com a inscrição, hoje ele já vem com uma gravação, às vezes, do empresário, que ligou para ele cobrando, ele quer saber se pode cobrar, se não pode, quer processar pedir indenização por danos morais, devido à cobrança que entende que são indevidas. E algumas vezes as empresas realmente acabam fazendo uma cobrança de forma inadequada, e isso implica, eventualmente, em ter que indenizar o consumidor. Então, ter no mínimo 2 prejuízos. O primeiro prejuízo, que é não receber a dívida, e o segundo prejuízo, que é ter que, talvez, e muitas vezes acontece, que é ter que indenizar o consumidor por ter cobrado de forma inadequada. Por isso que vamos conversar sobre essas questões das cobranças. E hoje vamos começar o primeiro vídeo nosso com relação a título de crédito, falaremos sobre os cheques. O título de crédito chamado cheque, todo mundo conhece, aquele título que é emitido pelo banco e que o consumidor nos entrega na empresa. Como que funcionam os prazos para recebimento do cheque? Essa é uma dúvida recorrente. Geralmente eu vou nas empresas dar uma consultoria e vejo lá o empresário tem uma caixinha com aqueles montes de títulos antigos e lá tem alguns cheques e quer cobrar o cheque. Como que funciona a cobrança do cheque? O cheque, se for da mesma praça, ele pode ser apresentado ao banco em 30 dias e se for em praça diversa, 60 dias. Isso quer dizer o quê? Digamos que uma pessoa que não é de São Miguel do Iguaçu tem um cheque de um banco de outra agência que não seja de São Miguel do Iguaçu, emite um cheque em São Miguel do Iguaçu. Então, a empresa de São Miguel tem 60 dias para apresentar ao banco, ao sacado, ou seja, levar ao banco para que o banco pague o cheque. Se for da mesma cidade, da mesma praça que se fala, 30 dias. Vencido esse prazo, o banco pode ou não pagar o cheque. Geralmente o banco acaba não pagando o cheque. Mas o empresário ainda tem o prazo de 6 meses, depois de vencido esses 30 ou 60 dias, dependendo se é da praça ou não, para executar o cheque. Superados esses 6 meses mais 30 ou 60 dias, tem mais 5 anos para ajuizar uma ação de cobrança. No total, 5 anos, ou seja, 7 meses ou 8, se for da mesma praça ou não, e o restante até chegar aos 5 anos. Depois de 5 anos,
não se pode mais cobrar judicialmente a dívida. Mas a dívida existe? Sim, ela existe ainda, mas eu não posso nem inscrever mais nenhum órgão de restrição de crédito, nem cobrar judicialmente. Mas se eu cobrar judicialmente, a pessoa pode pagar? Pode. É direito dela. Se ela reconhecer que realmente tem essa dívida e quiser pagar, pode pagar. Eu tenho clientes que até com dívida de 13 anos, já vencidas, e pagaram as dívidas. Vencidas. Por quê? Porque ele entende que moralmente ele deve, realmente é uma dívida moral, nós chamamos realmente disso, né? Uma dívida natural ou moral, e a pessoa paga. Só que se ela não quiser pagar, ela não vai pagar. Então, em regra, o cheque, depois de 5 anos, eu não posso mais cobrar. A diferença de execução e cobrança, eu falarei ao final, quando eu discorrer também sobre as notas promissórias e duplicadas, que tem caminhos um pouco distintos, mas pode ser cobrado, mas são muito mais longos os caminhos possíveis depois desse prazo da ação executória. Vencido o prazo, então, de 6 meses, mais o prazo de apresentação, o cheque não pode ser mais executado. Pode ser cobrado no limite de 5 anos. Agradeço muito a oportunidade de poder fazer esses vídeos para os associados. Agradeço a iniciativa e parabenizo a iniciativa da Associação Comercial, que com isso poderemos agilizar muito o processo de orientação dos empresários, porque nem todos conseguem participar dos nossos cursos que ministramos aqui na CISM para os empresários, e também facilitar a orientação muitas vezes dos nossos colaboradores aqui da CISM, que tem esses questionamentos frequentes nossos associados. E agradeço também a vocês que acabam assistindo esse vídeo, espero que possam levar algo de bom nessas orientações e que também possam evitar qualquer prejuízo que possam ter com seus consumidores e que também possam receber as dívidas e os créditos que vocês têm dos consumidores.